Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa ideia que, olha, soa quase radical nesse mundo barulhento dos investimentos. O simples que funciona. Pois é. Em meio a tanto influenciador prometendo a próxima grande tacada, existe uma abordagem mais calma, mais fundamentada, que muitas vezes fica de lado, né? Fica. E fica de lado por um motivo muito claro. Falar sobre fundos de índice, os ETFs, é jogar um balde de água fria na ansiedade do investidor. Uhum. A conversa sai do como ficar rico rápido e entra no campo da diversificação, do longo prazo, da consistência. Não tem o mesmo glamour, sabe? Mas a eficácia, essa sim é impressionante. Exato. E é por isso que estamos aqui. O tema da nossa análise hoje são os ETFs, os Exchange Traded Funds. E a nossa base é uma entrevista muito rica com o especialista Geraldo Búrigo, que foi publicada no fim de 2024. E para mostrar que o assunto está mais vivo do que nunca, a gente vai conectar os pontos dessa entrevista com alguns destaques do mercado de hoje, dia 6 de janeiro de 2026. Ah, legal. As discussões atuais sobre regulação, novas tendências, tudo isso mostra que o Búrigo defendia não era só teoria, mas um mapa de um território que está em plena expansão aqui no Brasil. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar por que os ETFs são essa ferramenta tão poderosa, mas ainda tão pouco explorada. Vamos focar naqueles 3 pilares que o Búrigo sempre destaca: simplicidade, transparência e liquidez. E para começar, eu acho que o mais interessante é olhar a jornada do próprio Geraldo Búrigo, que é bem incomum, né? Totalmente. Ele não é um nome que saiu da Faria Lima, não começou no mercado financeiro, a formação dele é em engenharia elétrica. O que mostra que, às vezes, as melhores soluções vêm de uma perspectiva de fora, né? O interesse dele começou como um hobby, fazendo o famoso stock picking, a escolha de ações. Que é a porta de entrada para muita gente. Exato. A grande virada de chave dele foi em 2019, quando ele descobre os ETFs através de nomes como o Otávio Paranhos, o Daniel Staff, e ali foi o momento que o fez questionar tudo na própria carteira. E ele conta um detalhe na entrevista que eu achei muito curioso. Quando ele teve essa epifania e tentou falar sobre ETFs com os amigos, a reação foi um vácuo. Ninguém sabia o que era. Ele disse, ninguém falava sobre e quase ninguém sabia o que era. Essa lacuna foi a faísca que o motivou a começar a divulgar o tema, primeiro no Twitter, depois no Instagram. E sempre com uma abordagem muito específica que o diferenciava. O foco dele nunca foi no achismo, sabe? Era sempre no uso de dados, de estudos acadêmicos para provar a tese. Uhum. E essa paixão acabou virando um negócio. Ele começou a dar consultoria e, em pouco mais de um ano, atendeu mais de 130 clientes. E o mais impressionante, ele fez isso tudo enquanto ainda trabalhava em tempo integral como engenheiro numa multinacional de tecnologia. Exato. Isso mostra uma convicção enorme. E aí, aos 42 anos, ele faz a transição de carreira completa. Aceita uma proposta para trabalhar na área de research de uma empresa do mercado. É uma história bem legal, né? Com certeza. E essa experiência com mais de 130 clientes deve ter sido um laboratório incrível. O que ele aprendeu sobre o investidor brasileiro nesse processo? Ele percebeu que o público se dividia em 2 grandes grupos. De um lado, investidores que já tinham tentado stock picking e estavam, exaustos do estresse, do tempo que isso exija. Sim. Do outro, pessoas que simplesmente não tinham tempo ou interesse para gerir os próprios investimentos com essa profundidade toda. E a solução para eles era? A grande sacada é que a solução era surpreendentemente simples. Búrigo descobriu que com um punhado de ETFs, algo entre 6 ou 7 ativos, era possível montar uma carteira global extremamente bem diversificada. Apenas 6 ou 7? Isso é totalmente contraintuitivo. A gente ouve o tempo todo sobre a complexidade do mercado e a solução para tanta gente era simplificar? Exatamente. Ele provou que complexidade não é sinônimo de sofisticação. O foco dele não era achar a próxima ação da moda, mas sim mudar a mentalidade do investidor. Isso me lembra a fórmula dos juros compostos. Tem 3 variáveis, né? Rentabilidade, tempo e aportes. E parece que todo mundo fica obcecado pela rentabilidade. Que é justamente a única coisa que ninguém consegue controlar. Exato. Perfeito, essa era a tecla que ele mais batia. A lição que muda o jogo é focar no que está ao nosso alcance.
E o que está ao nosso alcance? A disciplina dos aportes e o tempo. A rentabilidade é consequência, não ponto de partida. Uhum. Isso tira o investimento do campo da aposta e coloca no campo da construção de patrimônio. É um processo metódico, quase. Artesanal. E essa disciplina é bem mais fácil de manter quando o caminho é simples. Mas sinto que essa simplicidade desaparece para muitos quando o assunto é investir lá fora. Parece que surge um muro, né? É um medo cultural e o Búrigo aponta que ele já não se justifica tanto. Hoje as soluções estão bem mais acessíveis, muitas aqui mesmo na nossa bolsa, certo? Além dos quase 100 ETFs listados no Brasil, existem mais de 250 BDRs que replicam ETFs do exterior. Certo, só para deixar claro, BDRs são basicamente recibos de ativos estrangeiros negociados aqui, em reais, ou seja, com a mesma conta de corretora dá para ter acesso a um ETF do mundo todo. Exatamente isso. É uma porta de entrada para a diversificação global, sem precisar mandar dinheiro para fora. Mas Búrigo vai um passo além. Ele defende uma estratégia mais específica e muito eficiente. Os ETFs domiciliados na Irlanda. Na Irlanda. Por que a Irlanda? Parece um lugar meio aleatório. Parece, mas tem uma razão bem forte e é puramente pragmática. Eficiência fiscal e simplicidade. Ok. São 3 vantagens principais. A primeira, e talvez a mais impactante, é a isenção do imposto de herança americano. Nos Estados Unidos, patrimônios acima de $60 mil pagam um imposto que pode chegar a 40% para não residentes. 40%? Pesadíssimo. Os ETFs na Irlanda eliminam completamente esse risco. Uau! Só isso já é um motivo enorme. Mas a burocracia para abrir conta na Irlanda, operar por lá, isso não assusta? Hoje em dia, nem tanto. Com corretoras globais que têm suporte em português, o processo ficou bem mais simples, todo digital. Mas, voltando às vantagens, a segunda é a tributação dos dividendos. Certo. Um acordo entre Irlanda e EUA reduz o imposto sobre dividendos de empresas americanas de 30% para 15%. É dinheiro que deixa de ir para o fisco e fica no bolso do investidor. Menos imposto de herança, menos imposto sobre dividendos. E a terceira vantagem? A terceira é a minha favorita, pela praticidade. É como os dividendos são tratados. Muitos ETFs americanos são de distribuição, ou seja, eles pagam os dividendos. Aquele pinga-pinga na conta. Exato. O pinga-pinga que precisa ser declarado transação por transação é um pesadelo. Já muitos ETFs irlandeses são de acumulação. Eles reinvestem os dividendos automaticamente. Ah, então não precisa declarar nada porque o dinheiro não caiu na conta. Exatamente. A vida fica absurdamente mais simples. Entendi. A simplicidade, de novo, como fator decisivo. Mas essa abordagem tão racional me faz pensar no lado emocional. E aquelas pessoas que gostam da adrenalina de negociar ações, que sentem falta de ter uma história para contar? Essa é uma questão fundamental, e a abordagem do Búrigo é muito pragmática. Ele cita uma ideia do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É impossível ser 100% racional o tempo todo. Ninguém é um robô. Ninguém. O objetivo não é a racionalidade perfeita, mas sim ser razoável. E como se traduz esse ser razoável na prática? Não é só proibir a pessoa de comprar uma ação. Exato. O conselho dele não era proibir, mas limitar. A sugestão era, primeiro, garanta a base da sua pirâmide financeira. Construa um portfólio sólido com ETFs. Esse é o motor do seu patrimônio. Certo, o grosso do dinheiro. Isso. Depois, se você realmente gosta, separe um percentual muito pequeno, algo que não vá comprometer seus objetivos, e brinque na bolsa com isso. É uma válvula de escape, então. Exatamente. Reconhece um traço muito humano. As pessoas gostam da emoção, de ter uma história para contar no churrasco sobre aquela ação que subiu 20%. Com certeza. Permitir essa pequena dose de cassino pode, paradoxalmente, ajudar o investidor a se manter disciplinado no resto da carteira, que é onde o jogo de verdade é ganho. Falando em disciplina, o pilar de tudo isso é a diversificação. E para mostrar o perigo da concentração, o Búrigo usa um exemplo que é um soco no estômago de quem acha que investir nos Estados Unidos é uma aposta sem erro. Sim, ele fala da década perdida da Bolsa Americana.
entre o ano 2000 e o fim de 2009, um período com o estouro da bolha da internet e a crise de 2008. Uhum. Quem investiu nos grandes índices americanos, como o S&P 500 ou o Nasdaq 100, e ficou até o final, teve um resultado negativo. O dinheiro encolheu. 10 anos investindo para ter menos do que começou. É difícil até de imaginar o impacto psicológico. E a pergunta que ele faz é devastadora. Quem teria aguentado ficar 10 anos aportando fielmente mês a mês para no final ter menos dinheiro do que investiu? A maioria teria desistido. Teria vendido no fundo, no pior momento. Exatamente. Enquanto isso, no mesmo período, o desempenho do Ibovespa foi fantástico. Quem estava diversificado globalmente se protegeu, enquanto quem apostou tudo nos Estados Unidos amargou uma década de perdas. Isso reforça aquela máxima que soa clichê, mas é a pura verdade. A diversificação é o único almoço grátis dos investimentos. É um clichê porque é verdade. O futuro é incerto. Ninguém sabe qual vai ser a próxima década perdida. A única defesa racional contra essa incerteza é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Certo. Trazendo a conversa para o nosso cenário, o que tudo isso significa para o futuro dos ETFs aqui no Brasil? O Burigo aponta um problema estrutural no nosso mercado, que é o modelo de assessoria baseado em comissões. Sim, o famoso conflito de interesses. Por muito tempo, o modelo incentivou o profissional a recomendar produtos que pagavam mais comissão para ele, não os melhores para o cliente. E ETFs com taxas baixas não eram atraentes para eles. Exato. Mas isso está mudando, e para melhor. Ele menciona na entrevista uma nova regulamentação, a Resolução CVM 179, que está impulsionando o modelo fee-based. Que é a remuneração por uma taxa fixa ou um percentual, certo? Isso. Nesse modelo, o assessor ganha se o patrimônio do cliente crescer. Os interesses finalmente se alinham. E aí, produtos eficientes e de baixo custo, como os ETFs, se tornam a escolha óbvia. E o potencial de crescimento é gigantesco, né? A entrevista traz um dado que o patrimônio em ETFs no Brasil é só 0,5% do total em fundos tradicionais. É uma gota no oceano. O maior desafio, segundo o Burigo, é a educação. E não só do investidor, mas do próprio profissional do mercado. As palavras-chave para destravar isso são aquelas três: simplicidade, transparência e liquidez. E olhando o noticiário de hoje, 6 de janeiro de 2026, a gente vê que essa conversa está fervendo. Uma matéria aponta 7 tendências para os ETFs em 2026. Outra diz que a gestão ativa entra na pauta da CVM. E cada uma dessas manchetes conta uma parte da história. A discussão sobre gestão ativa em ETFs, por exemplo, é fascinante. Mostra um amadurecimento do mercado, buscando o melhor dos dois mundos. A estrutura do ETF com a inteligência de um gestor. Exato. E a discussão sobre dividendos mostra que os ETFs deixaram de ser um produto de nicho. Estão no centro dos debates fiscais do país. O mercado está amadurecendo. Então, no fim das contas, a grande lição que a gente tira é que partimos da jornada de um especialista que veio de fora do mercado, o Geraldo Burigo, e que encontrou nos ETFs o simples que funciona. Exato. Vimos o poder de construir uma carteira global com poucos ativos e a importância de focar no que podemos controlar: aportes e tempo. Desmistificamos o investimento global com os BDRs e os eficientes ETFs irlandeses e, claro, a necessidade de sermos razoáveis e não puramente racionais com o nosso dinheiro. A mensagem que fica é que ETFs não são uma bala de prata para ganhos milagrosos. São, na verdade, uma ferramenta robusta para a construção de patrimônio de forma consistente, com base em simplicidade, diversificação e transparência. E para encerrar, fica uma reflexão. A análise nos mostrou a década perdida do mercado americano no início do século. Se a gente considerar a última década, que foi de um desempenho espetacular para os Estados Unidos, a reflexão é: qual geografia ou setor será a surpresa ou a decepção da próxima década? E mais importante, como uma estratégia de ETFs verdadeiramente global pode preparar o investidor não para adivinhar essa resposta, mas para prosperar em meio a essa incerteza.